Pessoal, boa tarde. Vamos só dar mais um minutinho aqui para todo mundo poder se conectar. Aí eu já faço as introduções e passo aqui também a palavra para os nossos hoje participantes, tá bom? Só mais aí dois minutinhos para todo mundo ter a conexão. Vou começar aqui então, pessoal. Primeiramente, uma boa tarde para todo mundo. Bem-vindos aí a mais uma live nossa, hoje com o objetivo de falarmos sobre fase 2 e fase 3. A ideia aqui é um bate-papo aberto para todo mundo, para poder ajudar todas as instituições participantes do Open Banking em relação às dúvidas, aos desafios do dia a dia, todos os nossos realmente cenários que nós enfrentamos aqui do ponto de vista técnico, do ponto de vista de negócio, de experiência em relação ao Open Banking, tá? A gente agradece aí a participação de todo mundo. Só antes de eu começar aqui, algumas mensagens importantes. Essa reunião, essa live vai ser gravada, então depois quem puder poderá assistir novamente. Além disso, o chat está disponível para todo mundo, então quem tiver dúvidas, vai colocando lá no chat, eu vou fazendo toda a moderação aqui e pegando toda a discussão, tá? Já vi aqui, Fernando, que o áudio está baixo, eu já depois troco e ajusto os meus fones de ouvido aqui. Só lembrando, nós estamos no término do escalonamento da fase 2, no qual domingo acaba e segunda-feira nós teremos o Open Banking fase 2 dados para todos os usuários. E depois disso, dia 29 de outubro, sexta que vem, não é essa próxima, entraremos com fase 3, iniciação de pagamentos com Pix. E esses daqui são os nossos objetivos, tá? Discutir, então, fase 2 e fase 3. Nós selecionamos aqui nós selecionamos algumas perguntas do próprio Service Desk, que são as mais frequentes, que a gente acaba tendo aí mais no dia a dia como dúvidas, tá? E a gente vai passar aqui algumas delas, mas de novo, é um bate-papo, vou falar com o Regilândia, vou falar com o João, vou falar com o Ed, vou falar com a Marina, e quero falar com vocês também. Então, com todo mundo que está aqui, esse daqui é o nosso grande objetivo, tá? Então, sem mais delongas, para não ficar enrolando, eu vou aqui apresentar Regilândia, bem-vindo, prazer aqui estar conosco. Boa noite. Legal. Obrigado, pessoal, pela presença. Hein? Legal, Regilândia. Hoje, com você, a gente vai falar hoje sobre software statement, né? Nós temos aqui várias dúvidas que aparecem no Service Desk relacionado a esse tema, e eu sei que você até montou uma apresentação para nós, pode seguir em frente, mas a gente tem, primeiro, como fazer a alteração no software statement, como que a gente coloca a marca, né, dentro do SSA, e aí fica à vontade para fazer sua explicação, sua explanação dos três principais dúvidas que surgiram ali, e depois a gente vai capturando as outras dúvidas no chat, tá? Então, Pandora, eu queria, antes de mais nada, reforçar um ponto que é muito importante no diretório, que é o preenchimento correto e fiel dos campos existentes no diretório. Porque esse preenchimento correto, ele vai dar um norte se eu precisar fazer um contato técnico, se eu precisar revisar alguma configuração.
Então, é muito importante que as instituições elas preencham corretamente as informações solicitadas no diretório. E eu também gostaria de aproveitar, e à medida que for passando aí os temas, eu vou compartilhar o conteúdo. Eu vou colocar aqui no chat o primeiro conteúdo, que é muito importante para quem está preenchendo o diretório, que é um guia. E é a partir dele que a gente vai explicar como funciona esse preenchimento. O guia, ele tem um passo a passo com todos os detalhes para o preenchimento do diretório de participantes. Fábio, passa, por favor. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a criação do software statement. Pode passar, Fábio, para o primeiro item. Pode passar. Então, o primeiro ponto, pessoal, para o preenchimento do software statement, você acessa o diretório de participante e dentro do diretório, você seleciona no menu que fica no final da página a opção de software statement. Pode passar, Fábio, por favor. Clicando nesse item, do lado direito, vocês vão observar que tem um menu azul. O resto está tudo em branco. Esse é um exemplo de tela que não foi preenchido nenhum software. O Fábio está passando o mouse aí em cima do menu, para a esquerda, Fábio. Clicando nessa tela, pode passar a próxima, Fábio. Vai habilitar uma tela de preenchimento. É nessa tela que nós vamos inserir as informações necessárias para fazer a autenticação e todo o preenchimento. Todos os dados serão preenchidos nessa tela. Pode passar, por favor, Fábio. E aqui um ponto importante, que é o que eu comentei antes, que é ser fiel no preenchimento. Então, as informações solicitadas, nós temos que preencher fielmente conforme serão solicitadas. E aí, essa tela, ela remete para uma dúvida que surgiu no Service Desk, que ela é muito comum, tá? Que é se cada marca ou cada instituição deveria ter um software statement diferente. Isso é relativo, tá? Porque depende da estratégia que cada organização vai adotar. O ideal e mais comum é que sim, que exista um software statement preenchido para cada marca, tá? E nesse caso, a recomendação é usar o nome da marca, porque essa informação é que vai ser exposta para o cliente, né? Então, é o nome fantasia, é o nome conhecido no mercado. A recomendação é essa. Tá, por favor, Fábio. Aqui acho que não vale a pena a gente entrar, tá, pessoal, em detalhe de cada campo, porque aqui é só um resumo dos campos que tem. Não vale a pena comentar todos, tá? Pandora, aí seguindo o roteiro, não sei se você quer fazer a interação. Eu acho que podemos seguir aqui, né, Vigilante, porque o próximo ponto, que está aí como alteração e revogação, o que surgia ali no nosso Service Desk? Se cada instituição deveria ter o SSA diferente, já comentou, e registrar individualmente contra as instituições, né, quando for atuar como receptor. Então, esta aqui é uma das dúvidas que o pessoal realmente tem dúvida aí, principalmente a fase 2. Ah, quando eu for receptor, como fica? Tem que fazer um registro individual? E eu sei que você já comentou, acho que agora é mais atualização no dia a dia, né? Isso, aqui o ideal é que tenha, tá? Que cada uma tenha o seu software statement preenchido, porém, cada instituição adota uma estratégia de marketing em cima desse campo, né? E a recomendação principal é que o nome, a marca que é preenchida, que seja a marca de conhecimento do cliente no mercado. Perfeito. Se quisesse seguir aí para a parte de alteração e revogação, aí depois a gente já está recebendo até algumas perguntinhas aqui. Ok. Então, aqui, naquele mesmo caminho, para você que já preencheu, que já tem o dado preenchido, você quer alterar ou quer excluir essa informação, o caminho é o mesmo. Você acessa o menu que fica no final da página, após selecionar a sua instituição, e nesse menu você seleciona Software Statements. Diferente do que você fez anterior, que você clicou no botão para preencher, você vai ter a lista de Software Statements preenchido. Então, se você tem uma marca, duas marcas, todos serão listados nessa tela. E do lado direito, você vai ter a opção representada através de uma caneta ou de uma lixeira para você editar ou excluir a informação. É uma tela extremamente simples e intuitiva.
Quer seguir aí com alguma pergunta complementar, Pandur? O que o Antes da pessoal gente entrar. tá, Reginaldo? Se a declaração do software statement não seria para cada cliente, né? Ou não? Porque eu acho que você já comentou, mas só para reforçar aí as dúvidas da audiência. Sim, a gente não pode cravar essa informação porque volta naquele ponto, né? Existe a estratégia dentro de cada instituição e cada marca, que algum quer atuar como holding e ele trabalha em cima dela, mas o ideal é que tenha um para cada, tá? Então, só reforçando aqui, né, a dúvida do chat, sim, poderia ser um para cada, mas a gente não pode dizer que isso é preto no branco, porque se você tem a hold, tem a estratégia da marca como um todo, participante do Open Bank, ela pode ter um software statement de forma diferente, É né? isso aí. Legal. É, a parte aqui de geração e pelo de certificados no diretório, aqui eu acho que já tem uma pergunta antes aqui que também tinha no Service Desk, tá? Como que a gente, acho que exclui todos os authority domains em claims, então isso daqui eu acho que a gente também já passou, certo, Regilândio? É bem simples. Tem alguma recomendação para como fazer, como não fazer? Porque a gente está aqui num diretório que vai refletir ambiente produtivo, né? Isso, eu acho que a pergunta principal lá do Service Desk é se ele pode ou não realmente editar ou excluir, mas aí seria os domain claims e os domain roles, tá? Por enquanto, nós já sabemos que isso é uma necessidade, tá? E que está sendo desenvolvido, mas não é possível excluir essa informação. Diante da necessidade de exclusão, isso tem que ser direcionado para o Service Desk. Perfeito, perfeito. E aqui eu acho que só mais uma perguntinha antes de eu passar para o João, que eu sei que a parte do geração e flow de certificados está com ele. O Luiz perguntou se o campo tem um campo chamado Software Environment, que está no Sandbox, sendo gerado com valor de production. E ele pergunta se a gente não deveria ajustar o termo para Sandbox, né? E não produção, porque daí acaba remetendo e trazendo alguma confusão. Acho que aqui, como é um detalhe, né, Regilando, a gente até pode confirmar, consultar e ver se realmente precisa ser ajustado ou não, e a gente depois retorna para o Luiz, Isso. né? Tendo essa necessidade, se realmente é o que ele está comentando, nós providenciamos o ajuste, tá? Tá certo. Então tá bom, Luiz, a gente olha aqui, vê certinho realmente se esse daí é um ajuste necessário do ponto de vista aí de ajustes, de tradução, e seguimos em frente. Obrigado. E aí, nessa tela que está aí, para esse ponto, aí eu vou novamente passar uma colinha para quem está aí, igual do guia do diretório. A geração de certificado, que é um ponto muito abrangente, tá? Porque existem alguns certificados utilizados no ambiente. Para a gente ficar falando de cada um, nós íamos tomar muito tempo aqui, tá? Então, qual que é a recomendação? Eu vou colocar aqui no chat dois links. Uma está em português e outra em inglês, que é do GitHub. Então, ele vai balizar e vai dar algumas recomendações no momento da geração desse certificado, tá? Quais são os tipos de certificado, qual o tipo de chave do certificado. Então, a partir dessa tela, o desenvolvedor, a equipe técnica, ela vai ter uma referência para saber como gerar esse certificado e quais tipos de certificados são aceitos, tá? E aqui vem um ponto muito importante, que é o seguinte: algumas instituições, nós temos percebido que no momento que elas vão informar o certificado, elas informam uma lista completa de certificado que a instituição estaria elegível, só que ela não se certificou todos ou não gerou todos, tá? Então é muito importante que as instituições passem a reportar apenas aqueles certificados que elas fizeram a efetiva certificação, tá? Ao invés de informar todas. Perfeito, Vigilante. Eu acho que só no ponto de certificado, tem alguns comentários que a gente responde aqui depois no detalhe, tá? Pessoal aqui que está hoje na reunião, mas tem alguma funcionalidade prevista para subir nos próximos períodos, algum roadmap em relação a novas features sobre o certificado? Por enquanto está em backlog, dado que a gente tem uma
grande sobreposição de fases? O processo ele é vivo e contínuo, tá? Então, existe um backlog, a gente só não tem um cronograma para soltar aqui, tá? De quando vai acontecer. Mas ele é vivo e existe sempre essa necessidade de melhoria e evolução. Não, perfeito. Acho que todo o desafio que a gente tem, terminando fase 2, começando fase 3, discutindo comissão de fase 4, traz aqui um desafio adicional, mas que está anotado aqui essa parte das permissões, do CSR como um todo, tá? E a gente depois também coloca aqui tudo certinho. Tá? Agora, eu vou passar aqui até em benefício do tempo para a gente conseguir cobrir as principais dúvidas e podem ficar tranquilo que eu estou vendo todo o chat, mas vou passar a bola para o João, tá? Então, Regilande, obrigado. Se precisar voltar nesses temas aqui, tanto do software statement do certificado, eu falo com você. E João, bem-vindo aqui também. Olá, pessoal. Boa tarde a todos aí. Boa tarde, Pandor. Boa tarde. Aqui, já vinha até surgir algumas perguntas no chat, mas... Estava acompanhando aqui. Acho que a gente consegue fazer brevemente aí e respondê-las, tá? Vamos começar com a tua pauta e a gente pula para cá. Eu tenho um overview bem rápido aqui para a gente fazer sobre esses pontos. Acho que a primeira pergunta é sobre os certificados BRCAC e BR-SEAL, né? Tá. Legal. Vamos começar. Vamos desmistificar e só combinar uma coisa. A gente eventualmente mistura os termos certificação funcional, certificação OpenID Foundation, com certificados do ecossistema Open Banking, tá? Então, quando a gente fala de processo de certificação, geralmente isso está relacionado à certificação funcional, à certificação do OpenID Foundation. Até já surgiram algumas perguntas no chat aqui sobre a obrigatoriedade de certificar ou não, que é algo que a gente vai colocar lá no final, junto com o Alexandre, que está aqui com a gente, tá? Falando, então, particularmente sobre certificados digitais, eu vou colocar o Regilando colocou para vocês aqui o link onde tem os dois estándares de certificados do ecossistema, tá? Eu estou sem permissão de apresentar aqui, né? Eu não consigo colocar um desenho na tela, mas beleza, vamos em frente aí. Ali está descrito o que é o certificado de BRCAC. BRCAC é o certificado de cliente, tá bom? Certificado de cliente que o software statement é vinculado ao software statement, é o SSA. Então, quando você gera o SSA, gera um ID. Com esse ID você vai fazer a solicitação, seja ambiente de produção, seja sandbox, certo? BR-SEAL, certificado de assinatura. Ah, mas eu não sei quais são os atributos, quais são as informações que tem lá. Vai lá na spec de certificados, que é esse link que já está aqui que o Regilândio compartilhou com vocês, tá certo? E ali vai ter o detalhamento. Aí você vai chegar a segunda dúvida. Como eu faço para fazer o upload disso? Em qual momento eu entro no diretório, seleciono o BRCAC, BRCAC externo, etc. Pessoal, então vamos lá. Aqui, ó, a gente tem um material, isso não é um material lá do GTSEG, é um material já do diretório, é o guia de operação do diretório, tá, gente? Ali tem um capítulo 11 e capítulo 12. Ele fala exatamente sobre o upload de certificados para o ambiente de sandbox e para o ambiente de produção. Então, seguir o passo a passo, gente, bem tranquilo, bem fácil, não é esperado problemas em relação a isso, tá, pessoal? Dicas que a gente possa dar aqui, né, Pandor, que são aquelas perguntas-chave que a gente tem visto mais aí. Use sempre as informações cadastrais das organizações que você tem lá no Sandbox para gerar o certificado autoassinado e para a produção também. Lembrem que no momento de emissão do certificado em produção, as ACs autorizadas, seja qual for, tá? Ela vai consultar o diretório para fazer a validação. Então, se você fizer uma requisição, por exemplo, por SERPRO, utilizando o endereço de São Paulo e a tua instituição está cadastrada no Open Banking Brasil com uma filial do Rio de Janeiro, por exemplo, você vai ter um problema ali. Então, essa equalização de dados para produção e para sandbox, ela precisa existir. Legal? Acho que aqui estamos alinhados. Cuidado com caracteres especiais no nome, tá? Hoje, atualmente, quando você tenta fazer o upload de um certificado de sandbox, tá? E você tem algum erro, os erros já são bem compreensíveis. Então, você consegue entender o motivo do erro que está acontecendo. Não está de acordo o nome da cidade, não está de acordo
o nome da organização. Então, você já tem esses erros compreensíveis, tá certo? Vamos lembrar, né? Quando você revoga um certificado do ambiente de homologação, você não consegue reativá-los. Revogação é uma atividade fim. Revoguei, sou obrigado a gerar um novo certificado. Isso também é algo que acabou acontecendo lá. E ponto importante que também aparece às vezes é que para você acessar as APIs, as APIs do diretório, você é obrigado a fazer o consumo de um certificado de cliente na autenticação lá MTLS. Então, precisa. Uso de certificado. Certificado de produção, certificados válidos emitidos por uma entidade autorizada, legal? Certificados sandbox, somente emitidos e autorizados de uso no ambiente de homologação. Então, não podemos pegar um certificado lá de sandbox e tentar importar ele para o ambiente de produção. Beleza? Acho que esses são os principais temas, assim, um pouco eventualmente nebulosos que aparecem, Pandor, em relação ao tema aí. Aí eu Exato. perdi no chat aqui se apareceu algumas coisas a mais. Eu acho que o que você comentou por último aqui foi uma das perguntas. Os certificados são somente para ambiente produtivo, ou eles também têm que ser incluídos no sandbox? Já respondeu? Tem, dá para fazer os dois, mas são coisas diferentes. Exato. Não tem como a gente trazer de um para o outro. O pessoal perguntou muito de DCR, tá? Se eles já estão aptos para ser validados, que certificação, assim como tudo. Acho que até o Paulo aqui, que faz parte lá do time do Sandbox, já retornou, falando que ainda a recertificação não está liberada. A expectativa é liberar amanhã. Confere também, né? Perfeito. E aqui tem uma outra pergunta, que se os certificados, que algumas instituições estão tendo dificuldade para ter o retorno da OpenED Foundation. Se quiser, a gente pode deixar para o Alexandre esse tópico, aí você me diz, mas se ela é realmente necessária para o segmento S4. Porque eu acho que a resposta é que ela é necessária para todos os participantes do Open Banking, né, João? Exato, para todo tem um cronograma, tem até o cronograma já de certificação, né, para as instituições. Então precisa olhar o cronograma e seguir o que está ali. Então a gente sabe que algumas instituições eventualmente entram, né, antes da fase obrigatória, mas a partir do momento que entrou pro jogo tem que vestir a camisa, né? Então entrou pro jogo tem que entrar certificado. Exato, exato. Tem que aí toda a questão de segurança do Open Banking, tudo acaba vindo muito com certificações, sejam as funcionais ou as de segurança, né? Então, é importante a gente ter tudo isso daqui. Aqui teve uma pergunta que talvez a gente possa fazer offline, que eles comentaram que a ferramenta está obrigando o GET e o PUT a retornar o mesmo Access Token, Registration Access Token aqui. Mas a especificação diz que é opcional. Se tem alguma justificativa para sempre retornar da mesma forma ou não. Acho que isso daqui é um que vale a pena a gente ver offline, né, João? Não sei se... Sim, até porque ele está puxando o tema do DCR e DCM, que é um motor que foi liberado agora para a versão inicial de testes ainda. Acho que não é nem a versão, pelo que eu sei, pelo que eu tenho de informação, até não é a versão final ainda, tá? É uma versão que a gente está começando a fazer os testes aqui. Então vamos anotar, é a pergunta do Carlos Eduardo da Cruz Cunha, né? Então só por favor, para a gente anotar aqui e depois fazer um retorno. Legal. Acho que aqui já tem alguns temas de APIs que não é relacionado a certificado. E aqui, Joás, DCR é o Dynamic Client Registration mesmo, tá? É isso aí. Certo. Eu vou, até em benefício do tempo, a gente tinha programado uma hora, João, passar aqui a palavra para o Ed, para a gente falar das APIs. Mas qualquer coisa, você... Ah, não, vou falar PAP primeiro, pulei. Desculpa, vou falar com o Alexandre. E aí, qualquer coisa, a gente volta para falar de certificação PAP. Meu Alexandre. Tudo bom, pessoal? Boa tarde. Ainda na linha de certificação, né, a gente falou um pouquinho já com o João, mas queria que você comentasse aqui como perguntas que surgem, né? Como solicitar essa certificação FAP como um todo, como que é o processo, conseguir passar com a gente. Claro, vamos lá. O exemplo que o João deu foi excelente. Assim, a questão é quem vai entrar no jogo tem que vestir a camisa. Isso é fato, principalmente por conta da certificação de segurança.
e da FAP, DCR enfim, as certificações da OpenID Foundation. Para dar um pouco de contexto, parte do trabalho do GT de segurança para o Open Banking foi tentar garantir os melhores estándares de segurança e garantir que a gente vai para o mercado expondo APIs abertas da maneira mais segura possível. E como a gente estava seguindo pelo caminho da FAP, que é uma especificação que tem sido adotada aí pelas outras implementações de Open Banking, nada mais correto, nada mais direto do que pedir para o próprio time da OpenID Foundation para nos ajudar tanto com a especificação quanto com os testes de conformidade. Então, o teste de conformidade da FAP, né, o teste de conformidade da OpenID Foundation, ele é composto por 2 suítes de teste, a gente submete de uma vez tudo isso, mas são dois suítes de testes diferentes, que é o teste do DCR e DCM, Dynamic Client Registration, e o teste da FAP, propriamente dita, do Security Profile, tá? A ideia é, as instituições vão precisar, quando tiverem com as suas APIs mais maduras, né, prontas para entrar para o ecossistema, acessar lá o www.certification.openid.net. Ali elas vão fazer um login simples e escolher os 2 testes necessários para a fase de segurança. Tanto o teste de DCR quanto o teste da FAP Security Profile para o Open Banking Brasil. Isso é importante. Tem vários padrões de testes ali e a gente tem que selecionar exatamente o que é aqui para a gente, para o Open Banking Brasil, porque tem uma série de testes e validações adicionais. Uma vez que ele selecione esses perfis de teste para ambos, né, vai aparecer uma série de testes que podem ser executados, todos de uma vez só, ou em ordem que a instituição estiver executando, parou num teste, precisar rerodar, ela pode ir lá e escolher exatamente qual teste ela quer rodar. Mas a ideia ali é você poder executar os testes, ele vai se conectar na sua instituição usando os parâmetros que você passar como parte do atributo. Uma vez que todos os testes estiverem passando, aí você pode, a partir do próprio site da OpenID Foundation, tem um botão ali que é gerar o Certification Package. Esse Certification Package vai fazer o download para sua máquina de um zip com alguns documentos, uns PDFs que precisam ser preenchidos com os dados da instituição, mais alguns artefatos de validação. Então, ele vai pedir para você capturar algumas telas da sua aplicação que foram usadas durante o teste, e você vai montar esse zip e vai submeter esse zip para a OpenID Foundation, seguindo ali o formulário. Você vai preencher um formulário e vai fazer o upload desses arquivos. A OpenID Foundation vai levar algum tempo para poder fazer a validação disso tudo. Eles estão montando uma força-tarefa, assim como fizeram para a fase 2, para tentar gerar a certificação desses testes, né, o mais rápido possível. De qualquer maneira, a vantagem é tentar o quanto antes começar a rodar os testes para poder, quando chegar próximo à data de certificação, o seu ambiente já está o mais preparado possível para poder rodar esse ambiente. Perfeito. E aí, Alexandre, eu acho que isso daqui, só para reforçar para todo mundo, sem isso, se a gente não tiver certificação FAP para o dia 29, o que acontece? Não sobe, não pode subir as APIs em produção também, né? É isso mesmo, é isso mesmo. Tanto a certificação de segurança do Open Banking Brasil, ela é obrigatória para todos os participantes. Então, assim, estão agora para a fase 3 tem uma certificação que está sendo montada, que é a certificação de Relying Party. Essa é específica para os iniciadores de pagamento, tá? Mas falando nas detentoras de conta e nas transmissoras, tanto os testes de DCR quanto os de FAP são obrigatórios, tá? Legal, muito bom. Aqui no chat, acho que o pessoal sobre o FAP não teve nenhuma pergunta adicional. Não sei se você quer colocar algum link também da OpenID Foundation, algum outro ponto, ou você acha Eu vi que... aqui no chat, o pessoal já colocou o link do certifications.openid, www.certification.openid.net. Eu vou deixar um link, eu vou deixar 2 links aqui, que é uma visão geral para a certificação e o passo a passo para a submissão do pacote. Tá? Acho que são 2 referências boas aí para quem já está quase naquela parte de se certificar para poder subir para a produção aí para o Open Banking.
Legal. Perfeito. Muito bom. Pessoal, eu estou vendo aqui também algumas dúvidas relacionadas ao escalonamento, fase 3, tá? Eu estou anotando elas. A gente tem, ainda mais para o finalzinho, sobre iniciação de pagamentos. Aqui a gente está vendo muito mais as principais dúvidas sobre a parte técnica, certificados e também o software statement. E aqui a gente agora vai seguir para a parte da API de consentimento. Alexandre, brigadão, viu? Até mais, gente. Uma ótima tarde para todo mundo. Valeu. Fique à vontade também para vocês responderem no chat pessoal se voltar algum tema aí de certificados, tá? Ed, acho que agora aqui é com você um dos temas que tem surgido bastante, API de consentimento. Também a gente já viu algumas APIs de LOANs aqui que apareceram, não sei se você conseguiu acompanhar o chat, mas a gente vai bater no papo. Sobre a API de consentimento, a dúvida primeiro é que se é possível solicitarmos consentimentos do mesmo CPF para diferentes marcas da mesma organização, tá? Queria que você comentasse para a gente. Olá, Pandor, boa tarde, pessoal. Bom, fazendo a pergunta, sim, mesmo CPF ele pode pode ter vários consentimentos. Aqui é importante trazer uma tem duas partes. Ed, eu acho que a gente está te perdendo, viu? Desculpa. Eu também estava na dúvida aqui, mas... Eu vou colocar aqui o... Melhorou? Melhorou. Perfeito. Tava no microfone aqui externo e estava ficando ruim, tá? Então vamos lá. Boa tarde, pessoal. Respondendo a pergunta, Pandor, a resposta é sim, tá? Um CPF único ele pode ter vários consentimentos para diversas marcas de uma mesma instituição, né? Assim como o mesmo CPF ele pode ter mais de um consentimento para uma mesma marca, né? Se a gente trazer a premissa de que o cliente está no centro, ele tem o poder sobre o seu dado e sobre o que ele quer compartilhar e com quem ele quer compartilhar, se ele desejar fazer um compartilhamento para cumprir finalidades distintas com uma mesma marca ou para ter um benefício em diversas marcas de uma mesma instituição, ele tem poder para isso, tá? Aqui é só importante mencionar o detalhe de que o consentimento ele permite um compartilhamento de dados ou um compartilhamento de serviço de pagamento entre duas pontas, né? Então você tem uma marca numa ponta que faz a solicitação do consentimento e você tem uma outra marca na outra ponta que vai fazer o compartilhamento daquela informação ou do serviço, né? E isso é sempre um para um. Então, nessa situação onde um CPF ele quer realizar um consentimento, solicitar consentimentos para diversas marcas na mesma instituição, a única questão é que ele vai precisar fazer um consentimento para cada marca que ele quer fazer o compartilhamento do dado ou o compartilhamento do serviço, tá? Perfeito, legal. Esse daí realmente é uma dúvida que acaba caindo bem comum, mas acho que a partir do momento que nós, como usuários, inclusive a partir agora do escalonamento futuro da fase 2, vai ficar mais simples, né? O pessoal tem dúvida também nos status do consentimento como um todo, né? Quais são as definições de cada um deles, quando que a gente usa cada um desses momentos, porque você tem uma série de etapas de consentimento que eu acho que é legal esclarecer também. Perfeitamente. Bom, vou começar explicando os status do consentimento para o compartilhamento, né? A gente tem aí uma fase 2, que você vai dar um consentimento para compartilhamento de dados, e uma fase 3, que deve entrar em operação no dia 29, onde é o compartilhamento de serviço. Para o consentimento do compartilhamento de dados, nós temos 3 status. Tá? O primeiro status é o Awaiting Authorization. Ele é o status que o consentimento assume quando ele é criado. Então, olhando na jornada do consentimento, quando o cliente ele está na receptora e faz uma solicitação de compartilhamento, um consentimento é criado com esse status de Awaiting Authorization. Ele representa que aquele consentimento ele está aguardando uma aprovação do cliente. Tá? E aí, continuando a jornada, o cliente ele é redirecionado para a instituição transmissora, aonde ele vai cumprir ali as etapas de autenticação e a confirmação desse consentimento.
E aí a gente tem um status authorized, que esse consentimento que está como await authorization, ele assume esse status authorized quando o cliente faz essa confirmação na transmissora. Tá? E esse consentimento ele fica autorizado para o compartilhamento de dados, para que a transmissora transmita os dados para a receptora. E existe um terceiro status, que é o status rejected, que ele representa que aquele consentimento foi rejeitado pelo cliente. Né? Então, usando um exemplo prático, né, ainda dentro da jornada do consentimento, o cliente está na iniciadora, faz uma solicitação do consentimento, o consentimento é gerado com status de await authorization, porém, durante a jornada na detentora, o cliente explicitamente ele cancela aquela solicitação. Nessa situação, esse consentimento ele assume um status rejected, que indica que aquele consentimento foi rejeitado. Tá? Então, no consentimento do compartilhamento de dados, nós temos esses 3 status. Já para o consentimento do compartilhamento do serviço de pagamento, que é o que vai entrar agora no dia 29/10, a gente tem um quarto status adicional. A gente tem os 3 status igual, a gente tem o consentimento do compartilhamento, né, o await authorization, o authorized e o rejected. Existe algumas particularidades por conta de regras, né, que foram impostas ali em relação à jornada e tempo que o cliente tem para autorizar o consentimento, onde ele muda esse status do consentimento. Então, ele segue a mesma regra de quando você cria o consentimento, ele assume o status await authorization, que indica que aquele consentimento está aguardando a autorização do cliente na detentora. Porém, para o serviço de pagamento, ele existe um limite de 5 minutos que o cliente precisa fazer a confirmação daquele consentimento. Então, se ele não realizar a confirmação na detentora num tempo de 5 minutos, esse consentimento assume o status rejected, né? E da mesma forma, se o cliente ele cancelar a jornada de forma explícita, também esse consentimento assume o status rejected. O cliente, se ele autoriza o consentimento nesse prazo de 5 minutos, esse consentimento assume o status authorized, assim como acontece no consentimento para o compartilhamento de dados. E existe um quarto status, que é o status consumed. Né? Aqui na fase 3, a gente está falando de um consentimento para que uma iniciadora tenha autorização do cliente para fazer uma iniciação de pagamento na instituição que é detentora da conta desse cliente. Então, esse consentimento authorized, ele tem um tempo de 60 minutos para que essa instituição iniciadora faça a iniciação de pagamento para este cliente. Se a autorização, se a iniciadora ela realiza essa iniciação de pagamento, esse consentimento ele assume o status consumed, tá? Indicando que aquele consentimento foi consumido. É como se a gente desse um ticket para a iniciadora e ela utilizasse esse ticket para fazer a iniciação do pagamento. Existe uma segunda situação que o consentimento também assume o status consumed, que é quando há alguma validação de negócio, né, daquele consentimento e ela é rejeitada pela detentora. Um exemplo, um consentimento de um valor de pagamento acima do valor do limite que ele tem disponível naquela instituição detentora para realizar aquele serviço de pagamento. Nessa situação, é retornado um erro na iniciação de pagamento para a iniciadora, porém o consentimento ele é consumido. Se o cliente quiser seguir com o pagamento e alterar o valor, ele tem que gerar um novo consentimento. Tá? Para a fase 3, a gente tem uma máquina de estados na área do desenvolvedor que ele deixa bem claro todas essas situações que tem alteração no status desse consentimento da fase 3. Eu vou colocar aqui no chat, fica bem claro como que esse consentimento tem essas mutações de status, tá? Mas, princípio é isso. Nós temos 2 consentimentos para 2 fases e cada fase tem ali a sua característica e seus status específicos que atendem aquele cenário de compartilhamento. Perfeito, Ed. Acho que o link ele ajuda, de fato, a gente a tangibilizar, porque tem uma diferença, querendo ou não, acho que vale a pena citar para o pessoal na visão mais funcional. O consentimento fase 2 ele pode durar até 12 meses. Já o consentimento fase 3 em iniciação, ele é uma única vez, né? Perfeitamente. Né? O compartilhamento de dados ele pode ter um prazo definido e durante esse prazo esse consentimento pode ser utilizado para
para o compartilhamento de dados. Já no serviço de pagamento, né, para esse primeiro momento, é um consentimento para uma transação de pagamento. Então, realizou a transação de pagamento, você consome aquele consentimento. Legal. Uma dúvida que surgiu aqui no chat, e aí, Ed, você fica à vontade para ver se precisamos levar dentro do nosso GT de especificações, é sobre as APIs, tanto de Loans, Finance e Arranged Accounts, né, o overdraft aqui, as principais de operações de crédito, tá? Ele queria saber como proceder quando for o retorno de uma lista vazia para um requisitante. Se ela vem ali com lista vazia 200, e aí como é que retorna, e assim por diante. Eu acho que se você conseguir dar um overview geral de como proceder nesses casos, e eventualmente os detalhes a gente pode discutir lá dentro do GT. Não, perfeito. A gente chegou a discutir recentemente nessa questão de recursos que retornam uma lista, e pode existir um cenário em que uma instituição retorne uma lista vazia. A gente fez essa alteração ali recentemente para permitir esse cenário. Em relação eu até vi a pergunta aqui, que é muito restrita aos parâmetros de paginação. No momento eu não tenho resposta, tá, para esse questionamento específico de como tratar os parâmetros de paginação. Eu sugeri, Pandor, da gente tratar isso offline com o grupo, depois a gente responde o participante. Com certeza. Imagino que sim, porque até as dúvidas aí são mais realmente do dia a dia, que é importante ter uma confirmação no detalhe, né? Tem uma pergunta aqui que eu ia colocar. Achei. Aqui eles falam assim, um dos cenários do teste para certificação é a realização de um pagamento de um consentimento que já foi consumido. E ele espera o retorno lá ao 201. E aí eles perguntam se o retorno, na verdade, não deveria ser negado nessa inicialização e não o 201. Aí eu não sei de cor, confesso que os números não são aqui, está na minha cabeça, mas se você conseguir responder, a gente segue, senão a gente também vai no offline, tá? E tudo Perfeito. ao Tá. vivo. Não, tranquilo. Bom, a gente tem nas APIs da fase 3, a gente tem um conceito de depotência, né? Então, o que é esse conceito de depotência? A gente tem um parâmetro de cabeçalho para idempotência, onde você tem um comportamento similar se você tem uma rechamada daquela solicitação de pagamento. Então, por exemplo, eu fiz uma chamada na API por uma solicitação de pagamento e ou eu tive o retorno com sucesso ou por algum problema ali de conexão eu não tive o retorno de sucesso. Eu refaço aquela chamada com o mesmo payload, solicitando o mesmo pagamento, e vamos imaginar que nessa situação houve atualização do consentimento na detentora para o status consumed. Por definição da idempotência, a detentora ela tem que retornar o payload como se tivesse feito o pagamento como sucesso. Ela tem que ter esse comportamento como se fosse a primeira chamada. Esse é o conceito de idempotência. A gente pode, a princípio, eu não sei dizer se tem uma regra específica de erro para essa situação definida pela convenção. Acho que a gente pode trazer esse assunto pelo time, se precisa ser especificado uma situação específica para esse cenário ou se a gente segue ali com o conceito padrão de idempotência. Legal, perfeito. Muito bom, Ed. E, pessoal, fico feliz aqui que está sempre seguindo aí uma série de perguntas, só em benefício do tempo, como a gente tem aqui também a parte de iniciação de pagamentos. Ed, eu vou passar para a Marina, só vou dar uma mensagem final, mas fica à vontade para responder o pessoal também que vem aqui no chat, tá? O pessoal pergunta aqui para eu confirmar a data, né, que teremos uma versão definitiva para os testes. É sempre bom relembrar o seguinte, nós temos sempre dois testes, que a gente já comentou aqui, os funcionais e os de segurança. Cada um deles tem o seu momento, de segurança a gente já pode fazer. E os funcionais, como que eles sempre funcionaram? A gente faz contra o próprio motor. Então, para ele ficar preparado, forte, a gente tem que testar. Então, já está liberada a versão beta. E é importantíssimo, fundamental, que todos os participantes de qualquer fase façam esses testes, para a gente ter um motor cada vez mais robusto. Tá? Então, isso daqui é a nossa visão. No portal do desenvolvedor tem o cronograma de certificação.
ele é constantemente atualizado. E além disso, a gente já colocou alguns pontos aqui no próprio chat do DCR, por exemplo, mas eu recomendo aqui que você sempre olhe o portal do desenvolvedor, lá tem o cronograma bonitinho, sempre lembrando, 2 grandes blocos de teste, funcional e segurança, tá? Pessoal, tá muito boa aqui, eu acho que os temas, a gente até pode prever uma outra discussão somente para essa parte mais técnica, mas agora eu vou chamar a Marina aqui, bem-vinda, Marina. A gente tem aqui também algumas dúvidas muito importantes sobre iniciação, que começa em 9 dias, né? Aqui a pergunta que surgiu bastante no Sandbox, eu estou convicto, no CERT-10, as instituições detentoras de conta que não provêm PIX, tá? Elas precisam estar homologadas para participar da fase 3 lá no dia 29, ou somente aquelas que já ofertam PIX? Bom, boa tarde, gente. Obrigada, Pandur. Acho que momento importante aqui. Vamos lá. Eu já vi que tem perguntas no chat já de lançamento escalonado de canais, a gente já aproveita, deixa e já fala aqui, tá? Sobre essa questão de uma instituição que não provê hoje o serviço de PIX precisar estar homologada e apta para funcionar no dia 29 de outubro, né? O que a resolução conjunta prevê? O que ela estabelece lá? Que as instituições detentoras de conta não podem discriminar o serviço de iniciação via Open Banking em relação às transações que ela oferta hoje nos seus canais de atendimento. Então, o que isso quer dizer? Se há uma instituição que não oferece para os seus clientes nos seus canais atualmente o serviço de pagamento por Pix, seja por QR Code, inserção de chave, inserção manual ou chave, ela não tem que estar homologada e pronta para funcionar no dia 29 de outubro. Ela vai ter que observar as próximas datas de entrada que teremos aqui de iniciação, TED, TEF, boletos, débito em conta, tudo na agenda do ano que vem, para aí, então, estar apta e respeitar aqui. Mas se é um serviço que ela não provê aos seus usuários nos seus canais próprios hoje, ela não tem a obrigatoriedade de prover dentro do ambiente do Open Banking. Fica só o alerta, a partir do momento que ela passa a fornecer isso fora do ambiente do Open Banking, ela tem a obrigação, enquanto detentora de conta, de oferecer isso também na esteira aqui do Open Banking, tá? Legal. Não, muito bom. Isso daí é importante, que é uma dúvida recorrente, dado que tem muitos detentores de conta que ainda não habilitaram o Pix como um todo, né? Outra pergunta que vem, eu acho que já vem em linha com os lançamentos escalonados, é se o fluxo de iniciação ele tem que ser implementado em todos os canais disponíveis pela instituição, ou se a instituição pode escolher implementar o fluxo em apenas um canal. Acho que isso daqui, junto com a parte do lançamento escalonado, que colocou agora só alguns devices, vai ajudar, né, Maria? Perfeito. E aqui é o princípio é o mesmo. Então, de novo, né? A resolução conjunta fala que eu não posso discriminar as transações via Open Banking das transações tradicionais. Então, se eu estou falando de uma instituição que hoje oferece para os seus clientes transações financeiras via aplicativo e ou via Bankline, browser, ela tem que desenvolver e oferecer os 2 trilhos também dentro do ecossistema do Open Banking. Se é uma instituição que só oferece transações via aplicativo, ela só precisa desenvolver essa jornada dentro do aplicativo. O que é o ponto que acho que foi uma questão que surgiu lá mais acima, né? Ficaram com dúvida em relação aos ciclos aqui, ao primeiro momento só de celular. Então, o que o Banco Central estabeleceu lá por meio da Instrução Normativa 171? A gente vai ter 4 ciclos aqui para a jornada de iniciação de pagamentos via Pix, começando em 29 de outubro, terminando lá o ano que vem, em 17 de fevereiro, sendo que os 2 primeiros ciclos, de 29 de outubro até 30 de novembro, vão estar disponíveis só para o canal mobile. Então, o que isso significa? Os usuários vão poder fazer iniciação de pagamentos via Open Banking, iniciando a jornada em um celular e terminando em um celular. Se vai ser browser to browser, browser to app, app to app, app to browser, depende do canal que o cliente começou na iniciadora e do canal que é oferecido, né, que a detentora provê. Então, de novo, uma detentora que só tem app, independente se o cliente começou lá num browser ou no aplicativo do iniciador, provavelmente vai ser direcionado para um app. Se é uma instituição que tem app e browser, ela pode escolher aqui para qual que ela vai direcionar. Mas a questão de só ter o celular nesses 2 primeiros ciclos
o cliente começa a jornada em um celular e termina em um celular, independente desse fluxo, se é browser to app, se é app to browser, se é app to app, tá? Então, é um pouco disso que temos ali do primeiro ciclo. E do segundo ciclo, a mesma forma, entra no terceiro ciclo, desculpa, lá em 1º de dezembro, além do mobile, entra o computador, e aí a gente falando de jornada same-device, então do computador para o computador. Então, o cliente começou no browser de um e-commerce, se é uma instituição que provê aqui as transações de pagamentos hoje por meio de um Bankline, vai ter o direcionamento to browser e o cliente vai conseguir fazer essa jornada começando e terminando no computador. Legal, Marina. Acho que você já até, inclusive, respondeu 2 perguntas em uma, porque onde que estava esse documento? Instrução normativa 171, né? E é mobile. Não importa se é browser to browser, app to app, é browser to app, assim por diante, é mobile nesse primeiro momento, né? Mas teve uma pergunta aqui dentro que eles questionaram sobre existe alguma porcentagem da base da detentora que tem que estar apta para receber chamadas. Eu sei que nos 4 ciclos ela vai aumentando, né? É isso, é isso. Então, de novo, são 4 ciclos. O primeiro ciclo, que tem duração de 15 dias, de 29 de outubro até 14 de novembro, está estabelecido na instrução normativa, que é uma base a ser definida pela instituição detentora. E aí, acho que aqui temos, enquanto convenção, o desafio de entender como que vai ser essa comunicação entre iniciadoras e detentoras nesse primeiro ciclo, né? Como que vão... A gente já tem casos de erros previstos, estamos dentro do GT de experiência prevendo, junto com o GT de comunicação, mensagens de erro padronizada para o usuário ter clareza do que está acontecendo, se é um problema de base, se é um horário que não está funcionando, se é um limite superior ao estabelecido, mas a gente tem, então, neste primeiro ciclo, uma base definida pela detentora, e aqui não tem um percentual estabelecido, é um público que a detentora vai definir, e aí, a partir do segundo ciclo, de 15 de novembro, a gente tem aí sim um percentual. Então, a gente tem lá de 15 de novembro a 30 de novembro, até 1% dos clientes pessoa física e até 1% dos clientes pessoa jurídica, sendo que aqui que não é base definida, é bateu, vai enchendo o copinho. E a partir do terceiro ciclo, em 1º de dezembro, aí a gente já vai para a base completa, tanto o segmento pessoa física quanto o segmento pessoa jurídica. Então, nasce com uma base no primeiro ciclo estabelecida pela detentora, parte para o segundo ciclo com 1% de PF e 1% de PJ, e a partir do terceiro ciclo, já a base completa, não tem limitação de clientes. Legal. E até pegando a última pergunta aqui sobre o Pix Agendamento, que o pessoal está assistindo falta, ele faz parte do 4º ciclo, né? Que é lá em fevereiro, certo? Perfeito, perfeito. E aí, acho que até respondendo aqui o Carlos, por isso que a gente ainda não colocou todos os detalhes dessa modalidade do Pix Agendamento. Nosso foco está em implantar o que vai nascer agora, dia 29, que é o Pix chave manual, o Pix manual, chave e recebedor. Depois de um mês vem o QR Code. Certo? Isso mesmo. Legal. Tem uma pergunta que aqui eu acho que eu até mais ou menos sei a resposta, mas queria a sua confirmação, Marina. Como que os iniciadores eles vão saber quem são os clientes que foram selecionados nesse período do 1%, como um todo, né, ciclo 1 e ciclo 2, pelos detentores de conta? Eu sei que tem discussões dentro da convenção nesse momento, né, mas eu queria confirmar aí com você. Do ciclo 1, principalmente, que é esse que a instrução normativa fala, é uma base de clientes determinada pela detentora. Não temos claro enquanto convenção, e aí aqui, Ed, se quiser me complementar, acho que tem discussões no GT Especificações, como que a gente vai conseguir providenciar essa comunicação entre iniciadoras e detentoras para que não esteja só tentativa e erros na chamada aqui, né? Então, para este primeiro ciclo ainda não está tão claro. Para o segundo ciclo, que a gente já tem o percentual de clientes em cima da base, vai funcionar que nem fase 2 está funcionando. Iniciadora vai fazer a chamada na detentora. A partir do momento que tomou uma mensagem de erro e tem um retorno específico para o limite de público, para de chamar aquela detentora neste ciclo, porque já atingiu o balde de clientes. Então, está mais claro, para esses de percentual, não tem lista, mas é possível saber pelo erro da chamada que retorna. Para o primeiro ciclo, acho que esse está mais nebuloso, a gente ainda está discutindo na convenção. Legal. E aí, outra pergunta que a gente tem muita analogia da fase 2, se essa base é da total ou da ativa. Na fase 2, a gente já foi, né, com
uma base total, certo? É isso, é base total e é sempre o controle da detentora. Então, na fase 2 é a base total na visão da transmissora de dados. Então, a instituição que tem lá 100 clientes vai ser 1% desses 100 clientes, e a mesma coisa vai funcionar aqui na fase 3, vai ser o total da base ativa da instituição detentora, e o percentual vai ser calculado a partir do número de clientes que ela possui. Legal, não, perfeito. Além disso, acho que tem algumas perguntas aqui que cabe até o GT de políticas, né? Como fazer parte do GT do Open Banking, qual que é o processo. Isso aqui eu até consigo responder, pessoal. Nossa governança, 6 cadeiras, são associações. Então, busquem a sua associação aqui, tá, Everton? Que você hoje faz parte. Nós temos uma lista que eu não vou falar aqui para não esquecer o nome de ninguém, mas busque a sua associação e veja se ela faz parte do Open Banking. Aí, por meio da associação, você consegue entrar dentro dos GTs, tá? E só para não deixar também ele sem responder esse ponto. Acho que aqui, do ponto de vista mais funcional, eu acho que pegamos tudo, tá, Marina? Até a gente já está acabando nossa live, ainda muitas perguntas surgindo. Mas você quer comentar mais alguma coisa, algum outro ponto referente à fase 3 ou à própria fase 2? Acho que aqui só reforçar, e aí desenvolvedores, times técnicos, times de negócio que cuidam de experiência aqui, temos a versão mais atual do guia disponível lá dentro do portal do desenvolvedor, vou deixar o link aqui também, e lá tem toda a jornada, requisitos e recomendações, tem inclusive a tabelinha de status, na visão status das APIs, status a serem apresentados para o usuário, que é um pouquinho do que o Ed apresentou anteriormente aqui. Então, o guia está lá disponível, tem uma versão que foi atualizada há quase um mês atrás já, que contempla QR Code, todos os últimos fluxos aqui que a gente tem de entrada neste primeiro lançamento. Legal. Acho que o pessoal aqui, só do Erivelton, ele ainda ficou na dúvida se pode iniciar num app e finalizar num browser a iniciação de pagamento. Entendo que sim, né, Marina? Se for dentro do mesmo, né, device, de novo, celular para celular, sim, é possível. Todos os fluxos que já são previstos hoje para a fase 2 permanecem sendo possíveis aqui. App to browser, browser to app, de novo, sempre no mesmo device, celular para celular, computador para computador. É isso que a gente está falando esse ano, né, semi-device. Sim, exato. Pessoal, até que deu nosso tempo aqui, foi muito boa a presença de todo mundo. A gente tem muitas perguntas que a gente precisa endereçar e dar um retorno para vocês através do Open Banking Forum, através dos nossos canais como um todo. A gente agradece aí, acho que toda a visão. Lembrando que essa daqui a gente sim pretende colocar no YouTube lá no nosso Open Banking Brasil, toda essa live como um todo, e a gente aí se programa como um todo aí para fazer outras rodadas, como estrutura do Open Banking, tá? E só reforçando, nossa data do Go Live fase 3, inicialmente, o início do escalonamento, se mantém para o dia 29, tá? Isso é que a gente trabalha, mesmo em vista de todos esses ajustes e desafios, é algo que a gente já passou na fase 2, já vivenciamos, e aqui a gente está realmente tentando fazer o nosso melhor para atender essas datas, mas pode ter certeza que toda a comunicação via Open Banking Forum, quem não está cadastrado, o GT de comunicação aqui como um todo faz essa gestão dos mailings, entra e sempre acessem os nossos portais, tá? O portal do Open Banking, área do cidadão, área do participante, bem como a área do desenvolvedor, a gente tem todas as informações aqui. A gente vai anotar, vai responder com carinho aí todas as perguntas que surgiram, tá, gente? Endereçar em cada um dos GTs, e a gente agradece aí a participação de todo mundo, e uma boa tarde para vocês.